venham me visitar, ainda que as correntes se expandem sobre mim, meus lábios não se fecharão. Pra sempre hei de te louvar. Se fecha. Lábios que confessam o teu nome, é fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Amém. Podemos ouvir outra música, viu? Enquanto nós buscamos aqui juntos. E nós estamos vendo aqui alguns irmãos participando com a gente do momento de oração aqui ao vivo. Enquanto hoje, como eu já disse, nós estamos transmitindo simultaneamente pelo WhatsApp, ou melhor, pelo Instagram e pelo Facebook. E nós gostaríamos que você ajudasse a gente a multiplicar. Nós estamos chamando aqui vários irmãos para participarem conosco. Gente querida que esteja participando.
Quero te convidar a abrir a palavra de Deus comigo. Quero te convidar a abrir no Salmo de número 32, que é justamente esse cântico que a Beatriz acabou de cantar e acabou de trazer para a gente em louvor, em adoração. Salmo de número 32, e nós estaremos hoje falando um pouquinho sobre arrependimento, um pouquinho sobre aquilo que Deus tem para nós. E se você puder criar salas de vídeo e participar junto comigo desse momento, eu te agradeço. E nós vamos juntos louvar ao nosso Deus e orar uns pelos outros. Criar aqui uma comunidade virtual, uma comunidade de pessoas que, como em tantas outras, né, todas as igrejas estão aproveitando esse momento para poder louvar e participar com a gente e fazer parte dessa corrente de oração. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não a atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselhos. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Meus queridos irmãos, eu quero começar orando e quero orar especialmente por aqueles profissionais que não podem deixar de trabalhar. Quero lembrar aqui dos lixeiros, quero lembrar aqui dos funcionários dos hospitais que estão lá limpando, arrumando as coisas, deixando tudo certinho. Quero lembrar aqui dos porteiros, aqueles que têm que estar no seu trabalho. Quero lembrar aqui daqueles que são considerados serviços essenciais nesse momento, quem trabalha em supermercado. Ontem eu estive no supermercado fazendo uma pequena compra e a caixa que estava me atendendo, né, o olho dela, ela estava com máscara, o olho dela a gente percebia que ela estava cansada. E aí eu falei para ela que nós estamos orando por ela, que estamos orando pelas pessoas que estão trabalhando, que nós hoje especialmente iríamos orar. Ela deu um sorriso e eu perguntei: você tem filhos? Ela disse: não, mas eu tenho meu pai e a minha mãe em casa e eles são idosos e eu estou preocupado com eles. Quando eu chego do trabalho, eu nem vou para perto deles, eu já vou direto para tomar um banho, para lavar as minhas mãos e tudo isso. Esse cuidado, esse carinho destas pessoas pelos seus queridos. A gente precisa de remédio, precisou comprar remédio, o entregador veio a pé trazer o remédio aqui para a gente. Ele está trabalhando, está lá. Os policiais que estão na rua, os guardas municipais que estão na rua,
os atendentes de vários serviços essenciais, das farmácias, por exemplo, dos supermercados, dos repositores, enfim, notem, há muita gente que está trabalhando para que a gente possa estar aqui. Aliás, o pessoal que está cuidando da internet, esse pessoal que está fazendo com que a internet não deixe que a internet pare de funcionar. Sem isso, nós não teríamos as nossas transmissões. O pessoal que está nas televisões trazendo notícias para a gente o tempo todo, jornalistas, toda a equipe de trabalho, aqueles que vão juntos, câmeras, os motoristas, para que nós estejamos informados, muitas vezes correndo risco da sua própria vida. Os operadores das TVs e das televisões, quando você não quer mais ouvir falar de notícias e de coisas que estão acontecendo, são eles que estão providenciando os filmes, os programas de TV, todas essas coisas para que nós possamos ter um pouco de entretenimento nessa hora. Então, notem bem, tem muita gente. As luzes estão acesas, porque alguém está trabalhando lá na concessionária e fazendo com que a luz chegue. Se, de repente, acaba a energia num determinado lugar, existe uma equipe que vai até o local para poder fazer a manutenção. A água que está chegando até mim, até você, nem todos estão recebendo essa água, mas muita gente recebe, e nós damos graças a Deus, porque vem um entregador de água, aqueles que usam água mineral, aqueles que vêm fazer a manutenção de várias coisas. Notem, muita gente trabalhando para que nós possamos estar em quarentena. Você pode até discutir se é a melhor maneira ou não, mas a verdade é que se você puder ficar em casa nesses tempos onde há um perigo claro de contágio, até nós sabemos mais acerca desse vírus, louve a Deus pelas pessoas que estão trabalhando para que nós possamos estar em casa e para que nós possamos cumprir o nosso dever nesse instante de ouvir as autoridades e estarmos juntos aqui orando ao nosso Deus nesse instante. Então, meu querido, vamos buscar a Deus em oração. Vamos pedir ao Senhor que abençoe toda essa gente, que coloque estas pessoas que estão trabalhando para que nós tenhamos conforto. Nem sempre a gente pensa nisso, né? O caminhoneiro que trouxe a comida, que trouxe as provisões lá para o supermercado para que você possa comprar. O entregador, aquele que veio e trouxe de longe, aquele que plantou, aquele que colheu, as pessoas que estão fabricando respiradores para as pessoas que esperamos que não sejam tantas, mas que venham, por acaso, precisar, são pessoas que nós estamos procurando e nos lembrar nesse instante e por quem nós somos gratos. Nós temos que exercitar a gratidão nessa hora. Vamos orar? Querido Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, por todas estas pessoas que estão trabalhando para que nós possamos, ó Pai, cumprir a quarentena e poder, Senhor, de alguma forma ser abençoados e protegidos nesses momentos de incerteza que nós estamos passando. Quero te pedir, ó Pai, que tu olhes para aqueles funcionários que talvez nos pedágios, fazendo patrulhamento, os policiais, os entregadores, ó Pai, os caminhoneiros, aqueles que estão responsáveis por abastecer os supermercados, aqueles que trabalham em farmácias, aqueles que trabalham, Senhor, em serviços que não podem parar, serviço de telefonia, Senhor.
para que nós possamos falar uns com os outros, o serviço da internet, para que nós possamos nos comunicar uns com os outros, ó Pai, o serviço das próprias operadoras de televisão, de rádio, aqueles que estão nas notícias, aqueles que estão operando os aparelhos todos, ó Pai, ó Senhor, há tanta gente trabalhando para que nós tenhamos conforto, para que nós tenhamos um pouco de tranquilidade nessa hora, Pai. Eu sei que todos nós gostaríamos de estar cada um no seu trabalho, cada um no seu trabalho. Mas, ó Pai, é momento de nós nos recolhermos. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço que tu abençoes cada uma destas pessoas. Aqueles que estão ansiosos, aqueles que talvez até já estejam ficando doentes, aqueles que estão cansados, especialmente aqueles que estão estressados. Nós não nos esquecemos de lembrar sempre dos médicos, dos enfermeiros, da equipe médica, de toda essa gente. Mas hoje, ó Pai, em especial, eu quero te pedir por todos aqueles que estão sofrendo e passando por lutas para que nós possamos estar em quarentena. Colocamos diante de Ti estas vidas que são preciosas, ó Pai. E eu te peço que aqueles que estão em casa e têm os seus queridos trabalhando nestas áreas, talvez estejam aflitos, preocupados, se eles estão bem, se eles vão conseguir chegar em casa, se eles não serão atingidos, ó Pai, pela epidemia, por todos aqueles, ó Pai, que mesmo em casa estão com seu coração aflito. Eu quero te pedir que o Senhor venha trazer sobre cada um a calma que o coração precisa nesta hora, Senhor. Aquela calma que só o Senhor pode dar. Aquela calma que só Deus tem para cada um de nós. E é isso que nós queremos colocar diante de Ti, o nosso coração. Eu te peço. Te agradeço também por aqueles que estão podendo trabalhar em home office, Pai. Estão podendo trabalhar de casa. Alguns professores estão dando aulas, muitos professores estão entrando no mundo do ensino à distância, sem conhecer muito sobre o assunto, mas estão se esforçando para que os seus alunos não fiquem sem as aulas, que são tão importantes. Nós te agradecemos por essas pessoas, aquelas pessoas das empresas que têm o privilégio de poder trabalhar de casa, nós te louvamos também por isso. E te pedimos de uma maneira muito especial, Pai, por aqueles que não estão podendo trabalhar. Há aqueles que não podem parar, mas há aqueles que não podem trabalhar. Pai. O pedreiro, a diarista, aquele que precisa daquele dia de trabalho, o camelô, o vendedor, os que trabalham em feiras, os que trabalham, Pai, em serviços que nesse momento não são considerados essenciais, que vendem roupas, que vendem as coisas que nós precisamos no dia a dia. Ó Pai, abençoa essas pessoas e dá ao nosso governo sabedoria, ó Pai. Quero te pedir também por outros países. Colocamos diante de Ti a vida de nossos queridos irmãos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, eu queria apenas avisar quem está nos ouvindo nesse instante que nós estamos transmitindo pelo Instagram. Então você pode entrar no meu perfil do Instagram, que é @EvaldoBeranger. Estamos transmitindo também pelas redes pelas redes sociais da Igreja Presbiteriana no Facebook. Da Igreja Presbiteriana Luz do Mundo no Facebook. Então, nós temos a minha página, meu perfil, Evaldo Beranger, Líder Cristão, Observatório Cristão, Reverendo Evaldo Beranger, e a principal, da onde nós estamos transmitindo, é da Igreja Presbiteriana Luz do Mundo no Facebook. Ainda não estamos transmitindo nem da página do YouTube. Eu tenho a minha página, eu poderia transmitir lá, mas eu não conseguiria reproduzir em tantos lugares. E existe a página da igreja que ainda não tem o número de inscritos suficientes para transmitir. Então, se você está tentando acessar pelo YouTube, ainda não está presente. Lá eu vou pôr depois a gravação
E se você for para IP Luz do Mundo dentro do YouTube, aproveite para se inscrever, aproveite para clicar naquele sininho das notificações, porque assim que nós entrarmos lá, você receberá uma notificação. Então, se algum amigo, se algum colega seu está tentando entrar pelo YouTube, nesse momento, não vai conseguir, e eu peço que ele seja direcionado ou para as nossas páginas do Facebook, ou então pelo Instagram, no Evaldo Beranger, @EvaldoBeranger, dentro do Instagram. Meus irmãos, esse texto que nós temos do Salmo de número 32 fala de algo muito sério que nós já conversamos hoje. Ele fala do arrependimento. Este salmo provavelmente foi escrito como uma lembrança. Nós temos o Salmo 51, que é claramente escrito com respeito ao pecado que Davi caiu e que ele foi castigado por Deus e encontrou um lugar de arrependimento. Mas aqui talvez ele estivesse meditando justamente sobre a misericórdia de Deus. Olha o que ele diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Ele vai dizer neste salmo que algumas coisas acontecem com quem não se arrepende, com quem não reconhece os seus erros e não reconhece os seus pecados. Ele diz que enquanto calei o meu pecado, os meus pecados, envelheceram os meus ossos. O pecado nos torna cansados. O pecado é um peso. A culpa do pecado nos impede de sentir a alegria da salvação. A culpa do pecado nos impede de viver na presença de Deus. Então, quando nós confessamos o nosso pecado, nós estamos tirando sobre nós uma culpa. E essa culpa cura o nosso vigor. Olha o que diz aqui: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Quer dizer, a minha vida ficou seca, sem vida, completamente estéril. Muitos estão argumentando, e eu tenho visto muita gente dizer isso, que isso que está acontecendo com o mundo, né, esse vírus que apareceu e que nós não temos informações sobre ele, seria um castigo de Deus. Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Existem duas coisas importantes a respeito da ação de Deus, ação punitiva de Deus. A ação de Deus pode ser uma ação como justa retribuição pelos nossos pecados, e isso a palavra de Deus diz que Deus está segurando a sua ira, que ele não derrama a sua ira sobre os seres humanos, porque se ele fizesse isso, se ele desse a justa retribuição pelos nossos pecados, não sobraria nada, não sobraria ninguém. Isso é o que se chama de o juízo final. O juízo final é um momento no qual Deus, que já deu todas as chances de arrependimento, vai punir aqueles que não quiseram se arrepender. Mas no decorrer das nossas vidas, assim como um pai que ama o seu filho, Deus pode muitas vezes nos castigar. O castigo é, na verdade, uma manifestação do amor de Deus. Deus castiga e repreende a quem ele ama. Isso está escrito em vários lugares na palavra de Deus. No Salmo 32 diz: olha, tua mão pesava sobre mim. É uma maneira de Deus nos deixar desconfortáveis para que nós tenhamos uma atitude de arrependimento, para que nós nos voltemos a Deus. Será que Deus está castigando a humanidade? E algumas pessoas estão dizendo: tá vendo, fizeram isso com Deus, mexeram com Deus, zombaram de Deus e desrespeitaram a santidade de Deus. Deixa eu dizer uma coisa muito importante, que todo cristão tem que repetir e lembrar: Deus tem prazer na misericórdia. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer em punir aquele que está em pecado. Deus não se agrada disso. Tanto não se agrada que ele deu o seu próprio filho. A palavra de Deus diz que Deus se fez homem e recebeu a
punição em si mesmo, para nos oferecer gratuitamente a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia, o seu perdão. Então, tome cuidado quando você diz, olha, isso é uma praga de Deus, isso é um castigo de Deus, porque por mais que nós estejamos longe de Deus, Deus tem prazer em nos perdoar. Pode ser que ele use estas coisas, que são coisas que acontecem, já aconteceram no decorrer da história, e nos ensinam muito, os seres humanos aprendem muito com sofrimento, em algumas ocasiões, somente com sofrimento a gente aprende, mas tome cuidado, porque você pode estar falando de um Deus que não é o Deus da Bíblia, não é o Pai de Jesus Cristo. O Pai de Jesus Cristo nos ama e quer nos perdoar, e quer nos dar da sua graça, quer nos dar da sua misericórdia, quer nos dar o seu perdão. Deus tem prazer. Olha o que diz aqui: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Além disso, Deus nos instrui. E esse texto diz assim, olha, não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dirigidos, porque de sorte, de outra maneira, eles não obedeceriam. E muitas vezes nós somos assim, nós somos muito teimosos. Deus precisa usar da força para nos fazer não ir no caminho errado. Às vezes o caminho que está ali na frente, a gente não está vendo, é um precipício enorme. E Deus nos segura, e muitas vezes nos segura de uma maneira que a gente não consegue. A figura do pastor. Os pastores de ovelhas, eles tinham o seu cajado. O cajado é aquele bordão de madeira, né? Normalmente era feito de alguma ave, alguma coisa, e ele tinha, em geral, um lado curvado e um lado reto. Deus se coloca como pastor quando a ovelha começa a se desviar para o lado que é perigoso, o pastor vai lá com aquele lado mais curvado, ele puxa pelo pescoço da ovelha, às vezes com um pouco de força, para a ovelha entender que tem que voltar para o caminho. Há ocasiões em que a ovelha é tão teimosa que ele tem que usar o outro lado, ele bate. E diz a história, contam-se dos costumes antigos, que alguns pastores batiam às vezes tão forte na perna da sua ovelha que quebravam a perna. E era doloroso, a ovelha sentia. O que ele fazia? Ele pegava aquela ovelha, colocava uma atadura, colocava a perna no lugar, fazia com que ela ficasse curada, ele atava aquela ferida, aquela atadura, e colocava a ovelha no seu pescoço, e durante o tempo de recuperação, aquela ovelha não andava, porque ela não tinha condições de andar. Então ele andava com ela no pescoço. Com isso, a ovelha ia aprendendo a sentir o cheiro do pastor, e quando ela voltava a andar e o pastor sabia a hora certa, a ovelha não saía de perto do pastor, porque havia se acostumado com o cheiro do pastor, com o jeito do pastor. Deus muitas vezes nos instrui, e isso tudo que está acontecendo, nós não temos direito de dizer que é um julgamento sobre as pessoas, porque muita gente que talvez tenham feito coisas horríveis não serão atingidas. E muita gente que não fez nada de horrível, cometeu os seus pecados como todo mundo comete, mas nada que seja algo terrível, vai ser atingido. Isso é uma circunstância da vida. Deus nos permite passar por tribulações, por momentos difíceis. E estas circunstâncias da vida, Deus usa para nos abençoar e nos ensinar o melhor. Saiba que nos momentos mais difíceis é onde nós sentimos a presença de Deus mais perto de nós. Eu quero colocar diante de você que Deus não está castigando o mundo.
Deus não está punindo o mundo. Não é uma praga divina, nem é o começo do Apocalipse. Não é o princípio do fim do mundo. Não acredite nisso. A palavra de Deus diz que ele virá repentinamente. Ah, mas parece ser o princípio das dores. Não, o princípio das dores já começou quando Jesus subiu ao céu. Desde lá a humanidade tem passado por muitas dores, os filhos de Deus têm passado por muitas tribulações, muito piores do que as que nós estamos passando. Você não sabe o que foi a peste negra na Idade Média, você não tem ideia do que foi a peste bubônica na Idade Média. Você não imagina o que é ter que jogar os mortos na rua e não ter quem os pegue e aqueles mortos apodrecerem ao ar livre. Isso aconteceu na Idade Média. Você não imagina o que foi a Primeira Guerra Mundial. Você não imagina o que foi viver nos guetos e nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Isso que nós estamos passando é uma breve e momentânea tribulação perto de todo o sofrimento que já houve sobre a terra. Então, cuidado para não se assustar demais. Jesus disse: não vos assusteis. Não vos assusteis. Graças a Deus, nós temos médicos, temos a ciência, temos tanta coisa acontecendo e que faz toda a diferença. Logo nós teremos uma vacina para esse vírus, logo as atividades econômicas retornarão. É verdade, nós estamos vivendo um momento difícil. Precisamos pedir a Deus que abençoe as nossas autoridades, os nossos governantes, para que eles tenham sabedoria, para que eles saibam o que fazer, para que eles não se percam em discussões políticas. Vamos orar pelo presidente, vamos orar pelo ministro da Saúde, pelo ministro da Infraestrutura, pelo ministro da Defesa, vamos pedir a Deus pelos governadores dos estados, para que eles tenham sabedoria, vamos pedir a Deus pelas câmeras, pelo Congresso, vamos pedir a Deus pelo Poder Judiciário, vamos pedir a Deus pelos policiais, vamos orar e colocar diante de Deus essas pessoas, primeiro porque a Bíblia manda, segundo, porque nós dependemos destas pessoas. Ah, mas não pode criticar? Pode, claro que pode. Não há problema algum, mas não deixe de orar. Não deixe de orar. Peça a Deus por essas vidas. Imagine-se você no lugar dessas pessoas. Imagine-se você no lugar do presidente da República. Imagine-se você no lugar do governador. Será que já teria resolvido o problema? Há um peso muito grande sobre essa gente. E eles vão responder por tudo aquilo que eles fizeram. Então vamos pedir a Deus que tenha misericórdia, que dê sabedoria. E que nós tenhamos a cura, a restauração. Nesse meio tempo, aproveite, ore, busque ao Senhor, leia um livro, fale com as pessoas, ligue para as pessoas que você ama, converse com as pessoas, agradecendo a Deus porque nós temos esses meios e porque tem gente trabalhando para que a tua mensagem chegue, para que você possa me ouvir, para que eu possa te ouvir, para que muita gente possa ser abençoada. Então, meu querido, como diz aqui o Salmo, a Bíblia diz, olha só, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, aquele que não se importa com Deus. Mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Ser reto de coração não significa ser perfeito. Ser reto de coração significa colocar o coração na direção certa. E eu quero te convidar a fazer isso. Quero te convidar nesse instante. Vamos orar mais uma vez. Eu quero orar pedindo a Deus perdão, pedindo a Deus que nos mostre os nossos erros, pedindo a Deus que nos dê sabedoria para reconhecer os nossos pecados. Eu quero te convidar a orar
Deus comigo nesse instante. Querido Deus, eu te peço perdão pelos meus pecados. Te peço que o Senhor me dê consciência dos meus erros e de tudo aquilo que eu tenho feito que não agrada a Ti. Que esse tempo de reclusão me ajude a refletir melhor sobre a minha vida, a rever os meus caminhos, a rever as minhas escolhas, a rever as coisas que estão ao meu redor. Quero te pedir, ó Pai, perdão pelo tratamento que eu dou muitas vezes às pessoas mais próximas de mim. Que durante esses momentos de reclusão estão mais perto ainda. E nós temos tão pouca paciência com as pessoas que nós amamos, ó Pai. Perdoa. Nos perdoe, Senhor. Ajuda, Senhor, o marido e a esposa a terem um relacionamento mais próximo de perdão, que um possa olhar para o outro, alegrar-se de estarem juntos, ó Pai. Abençoa os pais e os filhos, que muitas vezes têm disputas e lutas muito grandes, ó Pai. Que haja compreensão, que haja perdão entre os corações. Abençoa, Senhor, os irmãos que vivem juntos. E a tua palavra diz, como é bom viverem unidos os irmãos. Ó Pai. É a hora, é o momento agora, nós temos que ficar juntos. Senhor Deus, eu te peço, olha para o teu povo, perdoa a nossa iniquidade, mostra-nos o nosso erro e mostra-nos o caminho que devemos seguir. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, quero pedir a você que está nos ouvindo, você que é da nossa igreja, você que está aí talvez um grupo pequeno ou um grupo de pessoas na sua família, tira uma foto de vocês ouvindo e lendo a palavra de Deus, pega um outro celular que não está sendo usado, tira uma foto das pessoas com a Bíblia na mão, manda para a gente, para que a gente possa publicar como é que o povo de Deus está enfrentando tudo isso. Se você quiser gravar, inclusive, um vídeo com o pessoal todo cantando um cântico espiritual, faça isso, manda para a gente aqui, manda a sua contribuição, nós queremos saber como é que você está. Faça o que eu fiz hoje, eu fiz durante essa semana, eu fiz visitas pelo telefone. Eu não posso comparecer, eu gosto de visitar as pessoas, principalmente para aquelas pessoas mais idosas, que você não pode ir e encontrar com ela pessoalmente. Grava um vídeo, pelo WhatsApp mesmo, você pode gravar um vídeo, um áudio, orando por aquela pessoa, dizendo, olha minha querida vovó, meu querido tio, que saudade, agora que eu estou percebendo, mas você não vem aqui nem quando está, é verdade, mas agora eu estou sentindo tua saudade, estou sentindo falta de você. Ouça, tem gente precisando falar. Faça isso. E manda pra gente gravações, manda pra gente orações, manda pra gente fotos das pessoas e, principalmente, ore por aqueles que estão trabalhando hoje. Amanhã nós vamos orar por aqueles que estão na rua, aqueles que não têm onde morar, aqueles que estão com seus filhos, aqueles que não têm o que comer. Amanhã nós vamos orar por aqueles que são abandonados, por aqueles que estão na miséria. Por aqueles, hoje precisei sair buscar o material da escola, porque a Bia e eu estamos dando aula aqui de casa, e havia um homem na rua sem camisa, que provavelmente usou drogas ou bebeu alguma coisa, que estava completamente desnorteado. Agora imagina a situação dessa gente. Então amanhã nós vamos orar por isso, nesse mesmo horário. Eu quero te convidar a participar com a gente desse momento de oração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e vos dê alegria e vos dê a paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão maravilhosa do Espírito Santo Divino, seja com todos vós, com todo o povo de Deus,
desde agora e para sempre. Amém. Lá na minha igreja, a gente canta. Bia, vamos cantar? Vamos lá? Eu vou pedir a Bia aqui que nos ajude, que lá na nossa igreja, logo depois da bênção, a gente canta. Amém. 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 A bateria aqui daria aquele final para todos. Deus abençoe. Até amanhã. Se Deus quiser, e por favor, manda foto, manda vídeos, manda um monte de coisas para que a gente possa publicar e compartilhar juntos aqui, em nome de Jesus. Amém. O Genilson disse que... Pode falar? Fala. O Genilson disse que ele não conseguiu, porque ele não tem nenhum